Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, mesmo sem energia, mas estamos aqui junto com o corpo. Louvado seja o teu nome. Senhor, usa-nos como canal apenas. Senhor Jesus, queremos estar sempre diminuídos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor cresça e nós diminuamos. Senhor Jesus, fala com cada um de nós. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Os irmãos estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí, Manazinho? Achou que eu não ia falar seu nome, né? Está escuro. Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, os irmãos sabem que nós estamos estudando, nesses últimos meses, nós estamos estudando o livro de João. Amém? E graças ao Senhor, nós chegamos no capítulo 13. Graças ao Senhor por isso. E o Senhor tem falado muito conosco, irmãos, através desse livro. Eu tenho sido muito ganho pelo Senhor, nos seus irmãos, mas eu tenho sido muito abençoado com o livro de João. E o capítulo 13, irmãos, ele vai mudar completamente o norte das coisas. Até o capítulo 12 de João, o Senhor Jesus, ele falava com o povo, falava com as multidões, falava com os discípulos, falava com todo o povo. Mas quando chega no capítulo 13, o Senhor Jesus agora ele vai falar apenas para os discípulos. Porque do capítulo 13 até o capítulo 17, irmãos, preste bastante atenção nisso. É uma mensagem de despedida. O Senhor ele está se despedindo dos seus discípulos. Então, o ministério público do Senhor se encerrou. No capítulo 12. A oportunidade para todos se encerrou no capítulo 12. O Senhor agora, ele pega os seus discípulos, leva eles para o cenáculo do templo, o lugar onde as pessoas comiam. E ali eles iam comemorar a Páscoa e ia se iniciar a primeira ceia ali. Então o Senhor ele leva os discípulos para esse lugar e ali ele vai preparar os discípulos e aperfeiçoá-los para uma separação. Irmãos, perceba isso. Do capítulo 13 até o capítulo 17 é uma mensagem de despedida. Não sei se os irmãos conseguem tocar nisso, irmãos. Não sei se os irmãos lembram, nos capítulos anteriores, nós estudamos muito sobre a questão do tempo, sobre a questão da hora, do momento. E eu queria, para nós iniciarmos o capítulo 13 de João, ele tem muitos assuntos, mas nós vamos traçar um norte. Os irmãos sabem que nessas últimas mensagens, nós estamos compartilhando com os irmãos mensagens positivas. O que é isso, irmãos? É expor a palavra de Deus. É expor as Escrituras. De uma maneira mais viva, de uma maneira mais completa. Então, quando a gente fala de mensagens positivas, nós estamos falando do entendimento da palavra, nós estamos falando da explicação da palavra e da aplicação. Então, isso é uma mensagem expositiva. E a gente, quando ele compartilha uma mensagem expositiva, nós conseguimos tocar mais na palavra de Deus. De que é uma mensagem temática, uma mensagem textual. Você pega um tema e compartilha uma mensagem, ou você pega um texto e compartilha a mensagem. Muito bom, é muito bom isso, mas a mensagem expositiva, ela expõe as Escrituras. E com isso nós conseguimos de maneira clara entender o que Deus quer falar, irmãos. O que é mensagem expositiva? É você pegar versículo por versículo. Da maneira que nós estamos fazendo no estudo bíblico segunda-feira. E expor nas Escrituras, irmãos. Dessa forma, eu não sei você, mas o Senhor tem mudado muito minha vida. Irmãos, quando nós começamos a olhar as Escrituras de maneira mais apropriada, de maneira mais completa, o Senhor começa a falar conosco. E quantas pepitas nós estamos vendo naquele estudo de segunda-feira. Às vezes a gente para ali em 2, 3 versículos, 1 hora, porque a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus é rica, irmãos. E aí eu queria, como os irmãos estão aí, sem os irmãos que puderem me acompanhar, nós vamos falar sobre esse primeiro tema dentro de João 13, que é o lavar os pés dos discípulos.
creio eu que seja a parte mais importante dessa porção. É o lavar dos pés dos discípulos. Então, do versículo 1 até o versículo 11, eu queria ler para os irmãos acompanham, amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo ao Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse, sabendo que o Pai lhe havia posto as coisas nas suas mãos. Eu estou lendo aqui, irmãos, numa versão textual, tá? A versão que a gente consegue desfrutar um pouquinho melhor. Ela é praticamente quase igual a King James, mas ela tem um pouco mais de requinte. O versículo 3 fala, sabendo que o Pai lhe havia posto as coisas nas suas mãos e que havia saído de Deus e voltado a Deus. Versículo 4, levantou-se da ceia, tirou de si o manto e tomando uma toalha, cingiu-os com ela. Depois, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha com a qual estava cingido. Versículo 6, aproximando-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-los-á depois. Versículo 8, algum irmão pode ler para mim? O 9. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. 10. Declarou Jesus, ele já se sangrou, não necessita de lavar, não pés, quanto mais. Todos juntos, o 11. Todos juntos agora, com a sua voz, o 11. Irmão, que coisa linda. Esse capítulo 13, irmãos, para mim é o mais belo. É o mais maravilhoso, irmão. Que cena maravilhosa. Jesus lavando os pés dos discípulos. E a gente precisa perceber duas verdades. Os irmãos podem trocar esse carro aqui, irmão, porque não dá muito barulho, por favor. Se possível. Eu sei porque é o mesmo que o meu Citroën tem esse tipo de barulho. Dois fatos importantes, irmão, nós precisamos perceber do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 5. Apenas do versículo 1 ao versículo 5 tem duas verdades aqui muito maravilhosas. Primeiro, o que Jesus sabia, grava bem isso, o que Jesus sabia. Segunda verdade, o que Jesus fez. Os irmãos ouviram bem? Dois fatos importantes, o que Jesus sabia e o que Jesus fez. Olha aqui no versículo 1. Jesus sabia, irmãos, que a sua hora havia chegado. Amém? E Jesus também sabia que ia ser traído por Judas. Ele sabia dessas duas coisas. No versículo 1, vou repetir para os irmãos, diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora, para que passasse desse mundo ao Pai. Os irmãos lembram que nos capítulos anteriores, por exemplo, João 2, quando nós vimos sobre Caná da Galileia, os irmãos lembram que Maria, sua mãe, chegou para ele falou, mulher, o que tenho contigo? Os irmãos lembram? A minha hora ainda não é chegada. Depois você vai ver uma repetição lá no capítulo 7, querendo prender o Senhor Jesus, mas ninguém pôde tocar nele. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado.
Aí você vai para o capítulo 8. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Tudo isso nós já vimos. Tentaram prender ele ali no templo, mas não conseguiram. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Irmãos, o Senhor estava sempre falando: a minha hora ainda não é chegada. A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Mas quando nós nos deparamos com o capítulo 13 de João, muda tudo. Muda tudo agora, irmãos. No capítulo 13, ele fala: sabendo Jesus que a sua hora havia chegado. Irmãos, o que isso implica? Os irmãos lembram? Quem está participando do estudo bíblico vai lembrar. Quando nós estudamos o tempo, que nós falamos do tempo Kairos, os irmãos lembram disso? Os irmãos lembram que nós falamos? O que é o tempo Kairos? É o tempo oportuno. É como se fosse uma janela que abre e ela se fecha. É o tempo de oportunidade. Os irmãos lembram disso? Irmão, Jesus, ele estava o tempo todo falando com os seus. No capítulo anterior ao versículo 13, ao capítulo 13. Olha só o que diz o versículo 33 do capítulo 7. Só relembrando, os irmãos. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo, preste bem atenção, estou convosco, e depois irei para junto de meu Pai. Esse versículo tem uma tremenda ligação com o versículo 1 do capítulo 13. Porque ele fala que, sabendo Jesus que a sua hora era chegada, de partir desse mundo para o Pai. Agora a hora chegou. Os irmãos percebem? O tempo de oportunidade para a multidão, para todos, para os gentios, cessou, irmão. A hora dele agora havia chegado. Ele se dirigiu agora apenas aos seus discípulos. Por isso que ele entrou no cenáculo do templo, para ensinar os discípulos o que havia de acontecer daqui para frente. Irmãos, eu não sei qual é o seu tempo. Eu não sei qual é a sua hora. Mas pode ser que amanhã já não dá mais tempo. E o Senhor fala no finalzinho do versículo 34 do capítulo 7, a vez de me procurar-me, e não me achareis mais. Os irmãos percebem a oportunidade, Manel, que Deus estava dando para aquela multidão? Eu ainda estou um pouco com vocês, aproveitem. Eu ainda estou aqui com vocês. Mas vai chegar o momento que eu não estarei mais. Vocês vão me procurar e não vão mais me achar. Tempo Kairos, irmãos, lembra disso? Tempo de oportunidade. A oportunidade que Deus está dando para nós é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Os irmãos lembram. Irmãos, só estou relembrando os irmãos de coisas que nós já vimos. Eu nem entrei ainda no capítulo 3. Quer dizer, entrei em partes. Mas, os irmãos, é algo maravilhoso, irmãos. A palavra do Senhor. Quando nós vimos Romanos 13:11, vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Irmãos, nós precisamos despertar. Porque o tempo para eles acabou. O ministério público de Jesus se encerrou no capítulo 12. Os irmãos percebem que coisa tremenda? Agora Jesus pega esses 12 e vai aperfeiçoá-los. Ou seja, para o gentio, para os gregos, para a multidão, acabou. Até o capítulo 7, ele vai aperfeiçoar esses discípulos, treinando eles que vai haver essa separação em muito pouco tempo. E eles deveriam, William, continuar o ministério do Senhor Jesus. A segunda coisa que Jesus sabia, a primeira era a sua hora, a segunda é que Judas iria traí-lo. Irmão, isso aqui não está dentro do texto principal, mas é uma janela que abre e a gente precisa desfrutar e entender isso aqui. E aí a gente volta para o texto novamente. O que diz o versículo 2? Nós lemos o 1, agora vamos ler o versículo 2. Durante a ceia, quando o diabo já havia posto, presta atenção nesse verbo. Agora a gente tem um professor de português aqui que pode corrigir a gente. Presta atenção nesse verbo. Durante a ceia,
quando o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse. Presta atenção nessa palavra. Esse verbo pôr, olha que interessante, irmãos. Ele vem de uma raiz grega que é a palavra balo. O que significa? Significa literalmente que é uma lança. Irmãos, da mesma raiz da palavra dardos, de Efésios 6,16. Lembra os dardos inflamados do maligno? É uma flecha. É uma flecha. Cíntia, é uma flecha. Satanás, ele joga uma flecha. E ele já havia posto no coração de Judas trair Jesus, irmãos. Agora, Lucas é mais detalhista. Quando você vai para Lucas, o capítulo 23 de Lucas, William, versículo 3, Lucas ele é mais detalhista. Olha o que ele diz aqui. Ora, Satanás entrou em Judas. E ele ainda deixa claro, ele era um dos 12. Ele era um crente. Ele era um dos 12, andava com Jesus. E Lucas deixa claro, o diabo entrou em Judas. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu tenho certeza que essa pergunta vai acontecer na segunda-feira. Então eu já estou me adiantando aqui, Cláudio. Irmãos, o diabo, Satanás, ele tem poder para entrar no Filho de Deus? Ele tem poder para entrar numa pessoa regenerada? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver o que as Escrituras diz? Não, Emerson, mas as Escrituras... Irmão, nós estamos aqui só como um canal. Mas eu sempre falo isso para os irmãos. A Bíblia responde a própria Bíblia. Os irmãos lembram, eu vou só lembrar vocês, tá? Lucas 22, 31. Jesus falou para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás, King James, já recebeu autorização para te peneirar como trigo. Satanás já foi autorizado a peneirar você como trigo. E aí logo em seguida, Pedro nega o Senhor Jesus. Agora preste atenção, o que significa essa palavra peneira? Essa palavra peneira no grego, irmãos, ela vem de uma raiz que é a palavra simion. O que significa? Significa sacudir uma pessoa internamente até o limite máximo da sua fé. Essa palavra no grego significa sacudir uma pessoa internamente até o limite máximo da sua fé. Ora, quem é que vai sacudir você por dentro se não entrar em você? Ah, você ainda não me convenceu. Então tá bom. Isso aqui não faz parte, tá, irmão? Nós estamos abrindo uma janela. Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 12. Quando os filhos de Deus, os anjos, estavam ali com o Senhor, apareceu ali alguém. Certo? Quem estava lá? Quem estava lá? Deus olhou para ele e falou, de onde vens? De passear a terra e rodear por ela. E aí Deus fala o que para ele? Você observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Eu vou parafrasear para os irmãos entenderem melhor. É como se o diabo tivesse falado para Deus, sim, vejo. Eu vejo que tu tem dado tudo para ele. Eu vejo que tu tens abençoado ele. Eu vejo que ele tem muita riqueza. Eu vejo que ele tem muita coisa. Tira as suas mãos dele e verás que ele não blasfema contra ti. Irmãos, preste atenção no versículo 12 do capítulo 1 de Jó. Versão King James. Preste atenção nesse versículo. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Faça o que você bem quer. Mas poupe-lhes a vida. Irmãos, Satanás pode entrar na pessoa? Evidentemente que sim. 100% de certeza que sim, mas com a permissão de Deus. Se Deus autorizar, irmãos,
o diabo vai entrar em qualquer um. Mas se Deus não autorizar, ele não vai fazer isso. Os irmãos percebem? Tudo está debaixo da determinação e da ordem de Deus. Tudo está debaixo da permissão de Deus. E aí você vê, Jó perdeu tudo. Só não perdeu a mulher. Olha que maravilha. Só não perdeu a mulher. Certo? Amém? O diabo, Satanás, pode entrar em alguém? Sim ou não? Se Deus permite. Os irmãos percebem, irmãos? Como que é as coisas? Não tentarás o Senhor teu Deus. A gente sabe que a história de Jó, eu vou só abrir um parênteses aqui e vou voltar para o texto de Jó. Ele perdeu tudo. Gado, riqueza, perdeu os 10 filhos. Mas Deus deu tudo em dobro para ele. Coitada da mulher, né? Teve 20 filhos, 10, depois mais 10. Coitada da mulher, né? Mas Deus é assim. Não é ímpio. Ele recebeu tudo em dobro. Mas, irmãos, o que eu quero que os irmãos toquem aqui, não brinque com Deus. Deus, ele deu tudo para Jó e tirou tudo. O que isso significa? Porque não adianta a gente ler um belo texto, irmão, sem aplicação. Ah, história bonita de Jó, história bonita de Pedro. O Senhor também falou para Pedro, lá em Mateus 23. Arreda-te de mim, Satanás, peça para mim pedra de tropeço. Tu não cogita das coisas de Deus, mas da dos homens. Ali já era Satanás, não era mais Pedro. Irmãos, Deus é como se Deus, ele vai te dando corda. Te dando corda. Ele te dá riqueza, ele te dá um bom carro, ele te dá um bom emprego, ele te dá uma boa mulher, um bom marido, ele te dá casa, mas ele pode tirar tudo isso, irmão. Nós precisamos fazer uma boa avaliação de como está a nossa intimidade com Deus, como está a nossa comunhão com Deus, irmão. Todo o tempo nós estamos encorajando os irmãos. Irmãos, leiam a Bíblia. Irmãos, leiam as Escrituras. Irmãos, leiam a Bíblia. Por quê, irmãos? Para que você e eu não seja enganado. A verdade está nas Escrituras. A palavra de Deus, de maneira nenhuma eu posso substituí-la por outra coisa. Nós falamos isso em mensagens passadas. Irmãos, se a gente tira as Escrituras da nossa reunião, Cristo vai embora. Se não tem Bíblia, não tem nada. Se não tem a Escritura, irmãos, que é a palavra de Deus, que é o sopro de Deus, não existe nada. Nós acabamos tirando Cristo, que é a centralidade de todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas, irmãos. E a palavra de Deus é que nos dá vida, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que é alimento para nós. Vamos voltar para o texto. Versículo 4 ao versículo 5. Os irmãos podem ler para mim, do capítulo 13? Quem pode ler? Eu vou ler de novo para todos os irmãos ouvirem. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-os com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Irmãos, aqui nós vamos ver um exemplo de humildade e de simplicidade do Senhor Jesus, irmãos. Lavar os pés dos discípulos. E eu me lembrei de Filipenses, deixa eu ver se eu acho aqui, porque não está aqui no script.
Deixa eu ver se eu lembro aqui, irmãos. Não, Lucas 22, 24. Eu vou ler para os irmãos. Por que Jesus resolveu lavar os pés dos discípulos? Qual o motivo que ele tinha? Do nada, ele estava ali no cenáculo, dentro de um ambiente, né? A Páscoa ia chegar, a ceia ia se comemorar. Jesus, de repente, se levanta e pega uma bacia, uma toalha e lava os pés dos discípulos. Irmãos, por isso que nós precisamos dos outros evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, para nós entendermos. Se você for ver Lucas 22, 24, o que estava acontecendo ali no contexto? Eles estavam brigando entre si, disputando entre si quem era o maior e quem era o menor. Vamos ler, para os irmãos entenderem. Eu vou ler aqui rapidamente. Versículo 24 do capítulo 22 de Lucas. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Versículo 26. Mas vós não sois assim. Mas vós não sois assim. Aleluia! Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Versículo 27. Pois qual é o maior? Qual é o maior, irmãos? Preste atenção aqui. Quem está à mesa ou quem serve? Jesus está dando uma lição para eles aqui de humildade, irmão. Uma lição, uma verdadeira lição para eles do que é ser humilde, o que é ser um servo, o que é ser considerado o menor, não o maior. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Pois no meio de vós, eu sou a quem serve. Irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus sabia da existência de um espírito de competição, irmão. E Jesus então traz para ele uma verdadeira lição. Vamos trazer isso para a nossa aplicação. O que é lavar os pés uns dos outros, irmãos? Se não é ser humilde, se não é baixar a guarda, e se não é querer achar que é o maior, mas é o menor entre todos. Isso é um gesto, irmão, de tremenda humildade. Os irmãos sabem que quem fazia isso na época eram os escravos. Era o mais humilde, era o mais pobre. Eles tinham o costume de quando alguém entrava numa casa, como Jerusalém era terra, quando chovia era lama, quando não chovia era poeira. Então, quando eles entravam dentro de uma casa, o escravo, aquele que era o menor, o mais simples, eles faziam esse trabalho. Só que no cenáculo, no templo, não tinha escravo. Então, Jesus se fez escravo. Se fez servo, irmão. Para mostrar para os discípulos que não é uma questão de quem é maior e quem é menor. É como se Deus estivesse falando, poxa, daqui a pouco eu estou partindo. E vocês estão brigando entre si. Quem é maior e quem é menor? Ó, eu vou dar uma lição para vocês, eu vou mostrar para vocês. Eu vou limpar, vou lavar o pé de vocês. Irmãos, quando eu vi o final de semana que nós estávamos na chácara, eu achei lindo, irmãos, a comunhão. Eu achei maravilhoso aquilo, irmão. Aquilo é igreja, irmã Beth. Aquilo é um viver, irmãos. Um lavando os pés do outro. Não precisou ninguém falar nada, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, irmão. Uma pegava a vassoura, limpava, a outra pegava o rodo, bacia, a outra pegava o lixo, recolhia, a outra ia para a cozinha, eu falava, nossa, meu Jesus, que coisa maravilhosa. E a igreja é isso. Irmãos, o que tem de mais importante na nossa vida são os irmãos. Do que adianta ter uma igreja maravilhosa e não ter os irmãos? Não valorizar os irmãos? De que adianta, irmãos? Você tem uma igreja com 1000 pessoas, mas você não valoriza nenhum. Jesus, irmãos, estava ali como modelo de um verdadeiro servo.
Paulo descreve isso, irmãos, com muita nobreza. Abra sua Bíblia aí, irmãos, em Filipenses 2, a partir do versículo 3. Olha o que Paulo fala aqui, Luiz, sobre humildade, irmão. Nós temos que ganhar isso, irmãos. Se os irmãos ganharem isso aqui, para mim já está suficiente, não precisa terminar a mensagem. Ou eu estou também enquadrado nisso, Arnaldo. Também estou junto com os irmãos. Também quero ganhar isso para mim. Não significa que nós estamos aqui pregando que nós somos diferentes de ninguém, irmãos. Nós temos funções diferentes? Temos. Cada um tem uma função diferente. Mas isso não significa que nós somos maiores do que ninguém, irmãos. Nós somos apenas servos servindo o Senhor com excelência. Olha só, irmãos, eu quero ler para os irmãos isso. Eu ganhei muito isso aqui. Versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses. Paulo fala assim, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha o versículo 5, irmão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento, Luiz, que teve Cristo Jesus. Versículo 6, pois ele, presta atenção nisso aqui, irmão, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, aqui no grego é escravo, tornando-se em semelhança de homem, Deus que se tornou homem. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e obediente até a cruz. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa, irmãos? Presta atenção nessa reflexão que eu vou ler para os irmãos aqui. De um homem de Deus. Eu não sei ler inglês, eu sempre falho quando eu falo aqui. É Warren Wiersbe. Tá certo, Manel? Warren Wiersbe. Irmãos, preste atenção com cuidado nessa reflexão. Preste atenção. Ele diz assim, com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégio não implica orgulho. Com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implicam orgulho, mas humildade. Jesus sabia quem era, contudo, sua majestade não o levou à autoexaltação, mas à humilhação mais profunda. O que ele sabia determinou o que ele fez. O que ele sabia determinou o que ele fez. Senhor Jesus, sua humildade não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. Ó Senhor Jesus, sendo rico se fez pobre, sendo rei se fez servo, sendo Deus se fez homem. Era costume que antes de se assentarem à mesa, a pessoa lavasse os pés. Eu acabei de ler isso para os irmãos. Mas eles eram orgulhosos demais para fazer um serviço de escravo. Falando dos discípulos. Ninguém tomou iniciativa. Senhor Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. Aí ele fala, temos hoje muitas pessoas importantes na igreja, mas poucos servos. Muita gente no pedestal, mas poucos inclinados com uma bacia e uma toalha. Muita gente querendo ser servida, mas poucas prontas para servir. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo, irmãos.
Os irmãos lembram que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58? O seu serviço para o Senhor não é vão. E ele ainda fala em Hebreus, o autor de Hebreus fala que porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso serviço. Os irmãos percebem a importância de nós servirmos com humildade, com simplicidade, servindo uns aos outros, considerando os irmãos maiores que você, considerando os outros superior a você. Irmão, se nós caminharmos nesse sentido, você vai ver que esse lugar não vai ter espaço para a gente sentar. As pessoas estão procurando um lugar de alento, irmãos. É isso que as pessoas estão procurando. Vamos voltar para o texto, né? Senhor Jesus. João 13, versículos 6 ao 11. Eu vou ler para os irmãos. Quem tem uma voz alta para ler para mim, irmão? Para me ajudar aqui, minha voz. João 13, 6 e 7. Me ajuda, irmãos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Lê até o 11, Marcelo, está com a voz boa. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não te parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar-se os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, está limpo, mas não todo. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Irmão, eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra lavar. Há um sentido aqui muito profundo, irmãos, que vai nos fazer entender algo maravilhoso. Os irmãos percebem que a palavra lavar se repete várias vezes. Versículo 6, versículo 7, 8. No versículo 6, o Senhor fala assim, Pedro fala, né? Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro não havia entendido aqui o significado, mas ele achava que era algo físico. Mas Deus estava tentando mostrar para ele algo espiritual. Espiritual. Olha o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-los-á depois. Pedro achava que era algo físico apenas. Não estava entendendo, irmãos, que o Senhor estava tentando mostrar para ele algo extremamente espiritual. Todos esses verbos que a gente vê, do versículo 6 até o 8, irmão. Versículo 5, versículo 6 e o versículo 8, essa palavra lavar. Irmãos, é importante que você preste atenção nisso aqui. Porque há muitas pessoas que confundem isso aqui, irmão. A palavra lavar, do versículo 6, 7 e 8, ela vem da raiz grega que é nípito, que significa lavar uma parte do corpo, apenas. No contexto aqui, era lavar os pés. Mas quando você chega no versículo 10, a palavra banhar, que é a mesma lavar, tem outro significado totalmente diferente. Porque Pedro falou, quando o Senhor falou para ele assim, ó, eu vou lá, não, Senhor, então não me lava só os pés, me lava a cabeça, me lava tudo. Esse é o Pedro. O Senhor falou, não, você não precisa se lavar o corpo todo, apenas os pés. Que significado é esse, irmão? Aí quando você chega no versículo 10, olha só, irmão. Declarou Jesus: quem já se banhou ou quem já se lavou, não se necessita lavar, senão só os pés, Pedro.
Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Ele estava se referindo a Judas, que não estava limpo de maneira nenhuma. Mas olha só que interessante, essa palavra aqui no grego já é diferente. Por que você precisa entender isso, irmão? Para que você possa compreender o significado das coisas. Por que lavar os pés e por que eu não posso lavar o corpo todo? Ué, qual é o problema, William? Por que só os pés? Irmãos, aqui tem um significado espiritual tremendo. Tremendo. A palavra grega aqui, lavar, no versículo 10, é lou, que significa lavar o corpo completamente. Uma é lavar só os pés, é uma outra palavra. E essa outra é uma palavra totalmente diferente, é lavar o corpo todo. Agora, vamos lá explicar isso para os irmãos, né? Olha esse comentário de novo do mesmo autor. Ele diz assim, ó. Esse verbo lavar se encontra no tempo perfeito, mostrando que se trata de algo resolvido de uma vez por todas. Todavia, nossa união com Cristo depende de nos mantermos longe do pecado. Quando permitimos que pecados não confessados permaneçam em nossa vida, é colocado um obstáculo em nosso caminho com Cristo. Por esse motivo, precisamos confessar os nossos pecados diariamente, por isso, a necessidade de lavar os pés. João 1, 9, o que fala? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Existe o perdão e existe a purificação. Todos nós, como cristãos, andamos no mundo e somos contaminados constantemente. Por isso, precisamos ser purificados. Já fomos salvos. Eu vou ler um versículo para os irmãos aqui interessante. Antes disso, há uma intenção aqui com respeito ao Velho Testamento. Os irmãos lembram, eu estou falando se os irmãos lembram, eu não sei se os irmãos lembram. Mas quando a gente estudou a questão do tabernáculo, o sacerdote, os irmãos vão ver isso no capítulo 29 de Êxodo e 30. O que o sacerdote fazia? No que se diz respeito à consagração dele, ele se banhava o corpo todo. Mas, quando ele ia entrar no santo lugar, o que estava em frente do santo lugar? Uma bacia de bronze. O que ele fazia? Lavava as mãos e lavava os pés. Ele se purificava. Porque ele pegava nos animais imundos, por causa da questão dos pecados. Então, aí, irmãos, ele entrava dentro do santo lugar, aí ele podia acender o candelabro, ele podia comer o pão da mesa da preposição, e ele podia acender lá o incenso no altar de incenso. Os irmãos percebem? Tudo tem um significado espiritual, irmãos. E o Senhor Jesus, como um bom judeu, ele conhece muito bem o Antigo Testamento. Então ele estava dizendo para Pedro ali, ó, eu vou lavar seus pés, porque você é cheio de pecado. Você precisa ser purificado. Os irmãos compreendem? E a gente... Isso é muito interessante, irmãos, que tem um versículo, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Cadê esse versículo, Jesus? 1 Coríntios 6:11. Paulo fala assim, irmãos. Tais fostes algum de vós. Os irmãos lembram do contexto aqui? Nem todos vão reinar. Os avarentos, os ladrões, os roubadores. Tem um monte de gente aqui. E aí, Paulo fala no versículo 11. Tais fostes algum de vós. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Os irmãos entendem? Compreendeu o porquê o lavar o corpo e o porquê o lavar os pés? Quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, irmãos, nós já fomos regenerados, nós já fomos lavados.
Não precisa se banhar de novo, Pedro. Mas com respeito a nossos pecados, nós estamos no mundo, nós vivemos constantemente em contato com o pecado. Por isso nós precisamos ser purificados. Por isso lavar os pés. Lembra que ele falou? Nem todos estão lavados. Ele estava se referindo a Judas. Vamos voltar para o texto? Deixa eu ver aqui meu tempo. Dá para falar mais uns 10 minutos aí, Marcelo? Versículo 12 até o versículo 17. Nós vamos ver aqui, irmãos, uma lição de humildade, né? Novamente. Mas só que aqui nós vamos ver no que diz respeito à prática. Eu vou ler para os irmãos rapidamente, para ganhar tempo. Versículo 12 do capítulo 13 fala: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendes o que eu fiz? Ou não adiantou de nada? Como se diz, estou parafraseando aqui. Vocês entenderam, compreenderam o que eu fiz com vocês? Vocês compreenderam o que eu fiz com vocês? Esse ato de lavar os pés de vocês, vocês compreenderam? Ao versículo 13: Vós me chamastes o mestre, e eu e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Versículo 14: Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Irmãos, o Senhor deu uma lição para eles de humildade, agora o Senhor vai falar para eles dessa humildade na prática. Versículo 15: Porque eu vos dei o exemplo. Jesus dá o exemplo, ele não manda ninguém fazer nada, irmãos. Não há necessidade, Marcelo. Você quer que alguém faça alguma coisa? Faça você primeiro. Olha que lindo esse versículo. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, Felipe. 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Vocês são felizes se vocês fizer o que eu vos fiz. Vocês vão ser bem-aventurados se vocês pegar o exemplo que eu fiz com vocês e fazer o mesmo. Compreendeis o que eu fiz? Os irmãos percebem, irmãos? Que coisa maravilhosa. Em vez de vocês ficarem disputando entre vocês, porque você não faz o que eu fiz? Versículo 15, olha que maravilhoso, irmão. Eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor Jesus não ensinou apenas com palavras, mas deu exemplo. Não é apenas falar palavras bonitas, é dar exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Isso não é maravilhoso? Mais uma reflexão rápida para terminar. A felicidade, quando a gente fala de bem-aventurado, é felizes. Não é isso? Bem-aventurado é felizes sois. A felicidade não está apenas em saber, mas, sobretudo, no praticar o que se sabe. Pois o ser humano não é aquilo que ele sabe, nem o que ele sente, mas o que ele faz. Você quer um exemplo melhor do que esse, irmãos? De seguir esse exemplo maravilhoso? Novamente o versículo 16 fala: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Ao versículo 17, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticares. Agora vocês vão repetir comigo uma reflexão. Eu achei isso aqui maravilhoso, Ingrid. Repitam comigo o que eu vou dizer, amém? Repita comigo, irmãos. Jesus disse que ser bem-aventurado é sermos felizes. Mas quem é feliz?
Mas quem é feliz? É aquele que serve. É aquele que serve. E serve os mais fracos. Da maneira mais humilde. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de mestre e Senhor. Mas também imita Jesus. É ser servido por todos. Servindo o próximo. Olha só isso, irmão. Ser feliz segundo o mundo, não precisa repetir. Ser feliz segundo o mundo é estar acima dos outros. É ser servido por todos. Ser feliz no reino de Deus é rebaixar-se para servir os mais fracos. Não é maravilhoso isso aqui, irmão? Irmão, chorava em casa lendo isso. Senhor, ganha meu coração. Me ajuda a ser mais simples, Senhor. Me ajuda a servir os irmãos. Me ajuda a amar os irmãos. Me ajuda a olhar os irmãos com olhos do Senhor. Me ajuda a considerar os irmãos maiores do que eu. A felicidade não é um fim em si mesma, mas um subproduto de uma vida que vivemos dentro da vontade de Deus. O mundo pensa que a felicidade é resultado de outros nos servirem. Mas a real realidade é servirmos os outros em nome de Jesus. O mundo pergunta, para finalizar, quantas pessoas servem você? O mundo pergunta, quantas pessoas servem você? Mas Jesus pergunta, presta atenção nisso, irmão. A quantas pessoas você está servindo? No reino de Deus, o maior é o servo de todos. Irmãos, o que nós precisamos aprender hoje? Ser humildes, ser simples, lavar os pés uns dos outros, servir os outros, considerar os outros maiores do que a nós, sermos os menores. Irmão, não fique preocupado em ser alguém na igreja. Cada um de nós temos um espaço, cada um de nós temos um dom, uma habilidade que Deus nos deu. Por isso, a multiforme sabedoria de Deus, irmão, não é a uniforme. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa, que isso não vai acontecer nunca. Você pode tentar, irmãos, mas Deus está falando aqui de multiforme sabedoria. Ele está falando de uniforme, todo mundo ser igual que nem um exército. Já pensou se todo mundo aqui fosse o braço direito? Ou se todo mundo aqui fosse o ombro? Ou se todo mundo aqui fosse o dedo mindinho? Nós somos diferentes uns dos outros, Manel. Deus nos colocou no corpo como lhe aprouve. Isso não é maravilhoso, irmãos? Que lição nós aprendemos só nesses versículos até o 20? Capítulo 13 vai até o 38. Mas nós não temos tempo de seguir, irmãos. Por isso nós temos o estudo bíblico. Era isso que eu gostaria de passar para os irmãos. Seja simples. Jogue fora seu conceito doutrinal. Lembra desse hino? Seja simples, jogue fora seu conceito doutrinal, como a de Jesus amo. Aleluia. Irmãos, como está muito calor, que tal os irmãos que tiverem sentimentos, os irmãos podem levantar onde está aí, dar um testemunho, porque a hora já se avançou, né? Eu sinto que você pode complementar a mensagem, dando testemunho, compartilhando, amém? Pode ser? Irmãos, me ajudem. Se ninguém falar, eu vou sentir que ninguém gostou do que eu falei, do que o Senhor falou. Aleluia, irmão. Jesus diz, tenham liberdade.